Eu queria deixar registrado aqui a história de como foi que Deus colocou a comunidade na vida do Senhor. Eu já escutei várias vezes, eu sei que é uma história linda. Eu acho que até perguntaram mas aqui do primeiro acolhido, né? Isso, e também já emendar como que foi o primeiro acolhido, a primeira pessoa que chegou na comunidade. É uma história linda, mas eu queria deixar registrado aqui também, gente, no nosso programa aqui, porque... Legal. Olha, não dá pra falar tudo, viu? Porque é muito comprido. É muito comprido. É muito assim, é muita coisa. O senhor vai ter que voltar aqui e já deixa registrado isso também. Porque eu sou tipo Gedeão. Né? Quando Deus me pede uma coisa, eu fico assim, mas será que é Deus mesmo? E aí eu fico pedindo para Deus, me mostra, dá uma prova de que é isso mesmo que o senhor quer. E eu fico, né? E eu sempre coloco o lado mais difícil para Deus, mais fácil para mim, né? Aquilo que eu não quero, então eu falo que vai acontecer isso, né? Eu olho pro céu. Se tiver nublado, eu falo, se chover é para mim, se não chover é pro senhor. Se o céu tiver azul, eu falo, não, se chover é para Deus. Assim, a gente é assim. E o que aconteceu? Primeiro, lá na Comarev, eu já começava a ficar encucado com as pessoas que não tinham condições de acompanhar um tratamento e que ficavam pela rua. E que não tinha nenhum apoio nenhum. Então ali aquilo já me incomodava. E depois aconteceu, e isso foi um troço interessante, porque, vejam bem, eu era para estar em São Paulo como coronel, trabalhando na polícia, aposentado já, é claro. Mas eu quis ficar em Batatais por causa da família, as crianças, Dona Teresa dava aula e etc. Eu falei, gente, como é que faz? E aí eu me enveredei pela política. Né? Você se arrepende? Eu posso dizer que eu arrependo, mas Deus quis usar daquele jeito, daquela forma de Deus. Foi necessário passar por isso. Para que eu ficasse aqui. Isso. Uhum. E aí eu candidatei, ganhei, assumi o cargo de vice-prefeito, não aguentei a sujeira que é a política, 2 anos, eu falei, tchau, isso aqui não é para mim não. Deus que me livre. E renunciei. Daí. Quando eu renunciei, não tinha tudo que tem hoje essa praia. Se tivesse, estava gravado, né? Olha que pena. Mas foi lá numa missa, eu renunciei em me dar missa, você acredita nisso? Mas lá na missa eu já comecei a fazer prova com Deus, né? Porque foi lá na festa do leite, né? Naquela época nós trouxemos a Ariana Arides para participar, trouxemos a Jim para participar aquele acampamento de oração. E aí na missa final de domingo, né? Foi onde eu no microfone eu anunciei. Os padres ficaram bravos, mas eu não deixei eles dar a benção. Eu falei para ele, olha, a partir de hoje... E eu lembro que eu falei uma coisa interessante na época, porque devia ter umas 4, 5 mil pessoas lá. E eu perguntei para as pessoas lá, quem é que sabe o meu nome? Eu acho que umas 4 pessoas levantaram a mão. Porque ninguém sabia meu nome. Então, mas é capitão Ferreira. Aí eu falei para eles, meu nome é Francisco. Esse é meu nome de batismo. Porque eu sou irmão Francisco, em homenagem a São Francisco. Não, o meu nome de batismo é Francisco. E eu disse para eles, eu não posso nem chegar, eu não cheguei nos pés de São Francisco, nem posso comparar. Mas eu quero, como ele, a partir de hoje, trabalhar só para a igreja. E por isso que eu estou renunciando a tudo. Não vou ter serviço, não vou ter emprego, não vou ter mais nada. Mas renunciando a tudo para fazer o quê? Aí eu falei, eu sou ministro da Eucaristia, da Sagrada Comunhão, eu vou visitar doente, eu participava da pastoral carcerária desde a época de policial militar. Eu entrava fardado para fazer pastoral carcerária. Essa é uma história que você tem que contar também. Então, o que aconteceu? Eu falei, eu vou trabalhar na igreja, eu trabalhava na comunidade da cidade, a gente reza o terço, a gente visita doente nas casas, etc. Comecei a pensar essas coisas, mas quer dizer, eu pensando, mas Deus já tinha outro propósito. Quer dizer, depois, no mês de julho seguinte, aí eu não esqueço nunca, porque a Marlene, que é mulher do Carlinho aqui de Batatais, ali do posto de São Paulo, ela foi em casa que ela tinha costurado umas túnicas do padre, e o padre tinha acabado de chegar na paróquia. O nosso parque é de Santa Catarina. E ela falou assim, olha, eu não sei, eu não conheço esse padre, eu sou uma mulher casada, eu vou sozinha lá na casa do padre entregar isso pra ele, você não vai comigo? Eu falei, não, vamos em 2, vamos junto, né? E fui com ela. E é um sábado de manhã, e quando nós chegamos lá, no mês de julho, chegamos lá na casa do padre, a funcionária do padre, que era, como é que ela chama? Ela trabalha lá no colégio hoje. Denise! A Denise, secretária. Ela trabalhava lá. Ela falou pra mim assim, eu falei, não, eu só vim acompanhar ela pra entregar as túnicas pro padre e tal, né? Aí ela olhou pra mim e falou, não, mas peraí que o padre quer falar com o senhor, tem um recado. Falar não, porque ele não tá falando. Aí o padre tinha perdido a voz, gente. Vocês que sabem disso, de vez em quando ele perde, não sei, ele se é alérgico, porque ele tinha ido no médico, e o médico falou pra ele que ele tinha que fazer repouso, ele não podia falar. E aí, ele escreveu num papelzinho que era pra eu fazer as celebrações da palavra no sábado e no domingo de manhã, que ele ia tentar ver se, fazendo repouso, conseguia celebrar a missa da noite na paróquia.
E aí eu falei, tudo bem, fazer a celebração da palavra, né? Vamos lá. Mas só que aí ele falou pra mim, mas tem uma palestra no Retiro da Legião de Maria sobre misericórdia no perdão. Aí eu falei assim, então o senhor vai lá e faz a palestra pra mim também. Eu falei, tudo bem, mas o senhor tem aí os papelzinhos da palestra que o senhor preparou? Não, reza com o Espírito Santo, te ilumina. Ai, Jesus, misericórdia. Eu não sabia o que falar. Eu cheguei em casa, eu esqueci da celebração. Eu comecei a fuçar somente, e aí é Google, gente, Google tá pra todo lado, misericórdia no perdão divino. E aí eu fui mergulhar num mundo que eu não conhecia. Eu não sabia nada de Santa Faustina, de Diário de Santa Faustina, Devoção à Misericórdia, quadro de Jesus. Eu nunca tinha visto falar disso. Eu já tinha visto o quadro, mas também não sabia. Eu vi tanto quadro de Jesus, mas eu não sabia de nada. Aí eu mergulhei naquilo tudo, obras de misericórdia. E aí a obra de misericórdia eu tinha aprendido lá no catecismo, eu já tinha esquecido. E aí preparei a palestra, fui para a palestra depois do almoço, lá no salão do Santuário Bom Jesus, na época não era santuário. Estou lá fazendo a palestra, o padre Ferreira, que é um claretiano, estava lá, eu esperando lá de fora ele terminar. A senhora Terezinha Zanco, que era a coordenadora da Legião de Maria aqui em Batatais, ela chegou e disse para mim, olha, o padre já está terminando, aí o senhor já entra na sequência, porque depois vocês dois juntos, tem um cafezinho, vocês esclarecem as dúvidas, perguntas. Eu falei, tudo bem, eu estou aqui mesmo já, tá? Só chegou mais cedo. E eu fiquei ali. E aí, esperando o padre, porque quando eu estava ali na porta esperando o padre acabar, vem um rapazinho que é filho do Rei da Laranja, eu não lembro o nome dele agora, mas eu falo aqui, porque isso eu tenho tudo documentado. E ele chegou para mim e falou para mim assim, olha, o senhor desculpa incomodar, eu passei na casa do senhor, a esposa do senhor falou que o senhor estava aqui. É que eu encontrei um rapaz e ele tá precisando de ajuda, não sei se tá com fome. E eu não sabia o que eu falava pra ele, que eu ajudar ele, que jeito. E eu lembrei do senhor. Então por isso que eu vim aqui. Aí eu pensei comigo, mas agora tem uma palestra, não tem como ajudar essa pessoa. Mas aí na cabeça minha veio assim, sabe? Deve ser algum bêbado, né? Então, não sei, já, nem sabe o que tá falando. Aí eu falei, bom, eu vou fazer um... Escuta, tem jeito de você ir lá e trazê-lo aqui? Por quê? Porque até ele ir lá e trazê-lo, eu já fiz a palestra e eu vejo o que eu posso ajudar essa pessoa. Mas na verdade, na minha cabeça, passou o seguinte, ele não vai nem encontrar essa pessoa mais, que deve estar bêbado, já deve estar indo para outro lugar e tal, não vai vir aqui mais nada. E aí, o rapazinho falou, não, eu vou lá ver. Pegou a bicicletinha e foi. E eu fui, comecei, chamaram para fazer a palestra e tudo, né? Escrevendo lá no quadro as obras de misericórdia, da comida quem tem fome, e todo lá, né? As senhorinhas tudo lá olhando assim e tal. Quando eu olho para a porta, quem que está lá na porta? O rapaz. O menino que foi procurar. O menino junto com o rapaz. E o rapaz barbudo, sujo, tudo durando daquele jeito. E aí eu só vi que a senhorinha começar a fazer assim com a bolsa, vai do braço, começar a encostar a cadeira pro lado. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que faz? O medo que elas estavam, é um ladrão, será que vai, né, pegar a gente e tal? Bom, a palestra acabou, claro, né? Não consegui contar mais ideia nenhuma e tal. Terminei, né? Fui lá, falei pra ele, mas ainda tem umas perguntinhas que tem que responder. Aí o rapazinho falou, mas eu tenho que ir pra minha namorada, não posso. Namorada, sei lá, eu não posso ficar aqui. Aí eu falei, gente, onde que esse homem aqui? Ele não pode ficar porque ele tá incomodando as senhoras. Aí eu pensei comigo, vou mandar ele pra igreja, né? Na igreja, espero lá, que a hora que eu terminar eu vou lá na igreja. Aí eu falei, mas a nossa igreja é ponto turístico, eles vão chamar a polícia pra ele, ele não vai poder ficar lá dentro da igreja. Aí eu falei pra ele, espera na rodoviária, que a rodoviária é um lugar que ninguém vai incomodar você, espera lá no banquinho, senta que eu já vou. E ele concordou comigo. E eu acabei de fazer a palestra, acabei de fazer as perguntas e tal, e eu fui pra rodoviária. Eu tô caçando esse cara até hoje. Porque na época, quando eu tinha acabado de sair da polícia, todo policial me conhecia, eu liguei na polícia, a viatura andou pra cidade. Não tinha saído ônibus nenhum da cidade de Batatais. Batatais é uma cidade pequena, ninguém viu esse homem, mas nunca mais eu vi esse homem. E aí foi a partir daí que a minha cabeça entrou em parafuso, porque eu falava assim, meu Deus do céu, o que o senhor está querendo dizer com isso? E aí no dia seguinte, pegamos a Bíblia e fomos bater com uma passagem do livro de Samuel, que eu costumo dizer que onde saiu o símbolo da comunidade, que falava que o senhor quer uma casa. Aí eu falava, mas Deus quer que eu construa uma igreja, porque a casa de Deus tem que ser igreja, né? A minha cabeça, mas para construir igreja tem que ter autorização do bispo, do padre, eu vou construir igreja particular, né? E foi aquela coisa até que eu bati no Evangelho de hoje, que é a página do Evangelho da Comunidade, Mateus 25. É de hoje o Evangelho? É de hoje, o Evangelho que foi usado hoje, no finados. Né? Aí lá eu fui entender, porque lá estavam as obras de misericórdia. Porque quando eu fui fazer a palestra, eu peguei do catecismo. Mas aí lá no Evangelho tava. Aí eu falei, a casa que Deus quer é uma casa para acolher as pessoas que precisam de comida, que precisam de roupa, que estão doentes, etc. e tal. E aí a partir dali, mas aí eu ainda fiquei naquela, na verdade, Deus vai me dar sinal. Será que é isso mesmo que ele quer? Será que é aquilo que ele quer? E aí não dá para falar tudo aqui agora, mas Deus começou a mandar um sinal atrás do outro. E todos os sinais relacionados com obras de misericórdia. Né? E cada um deles assim que me assustava muito. E alguns eu tenho inclusive documentado, né? Porque
Eu lembro que na época, eu sou uma pessoa que, vocês perceberam, né? Não tenho muita paciência, não. Pode parecer, né? E na época eu tinha 3 filhas mulheres, que eram as mais velhas de sangue, e um menino, que era o caçulinha, o Maurílio, que casou, tá morando em Americana. E aí o que aconteceu? Domingo de manhã a gente ia pra missa. E nesse inteirinho, eu não sei lá, eu tava sem carro, eu sei que nós íamos a pé. E a mulher, já pensou, mulher pra arrumar, né? Pentear cabelo, não sei o que e tal. E eu não tinha paciência. Eu catei o Maurílio, ele tinha acho que 8 anos, sei lá, 8 anos, 9 anos, alguma coisa assim. Eu peguei pela mão e falei, vamos, filho. Nós vamos andando, depois a mãe vai com as outras atrás. Nós fomos. E a gente sempre ia rezando o terço para a igreja da Auxiliadora. Né? E aí no caminho, eu falei para vocês que foi em julho, né? Isso aqui já era começo de agosto agora. Aí no caminho ele falou para mim assim, que ele tinha voltado de férias, que a professora tinha mandado fazer uma redação sobre o que fez na série, onde passeou, não sei o que e tal. E ele escreveu uma redação de um sonho. Né? E eu não tinha visto isso ainda. E ele falava que nesse sonho, Nossa Senhora falou para ele que eu tinha que dar comida para os pobres. Ele falava, ai, Jesus, misericórdia. E aí só confirmando, né? E isso está arquivado, está lá, inclusive lá no SEC, né? O desenho que ele fez de Nossa Senhora, da igreja, e eu com ele com a mãozinha dada do jeito do desenho de uma criança, né? E ele apresentou isso na escola, né? Então isso tudo foi... Depois até a TV Século XXI veio aqui, documentou, entrevistou ele pequenininho. Né? Eu tenho o link disso daí e tal. Então são coisas, e ali não teve dúvida de que Deus queria essa comunidade. Que coisa linda. Não. E aí no dia 1º foi fundada a comunidade. Isto, olha pra você ver, eu tô falando de julho, 2003, julho, agosto, que aí foi passando um monte de coisas, né? Com relação à carcerária, com relação a doente, com relação à comida. A Maria Parreira teve um papel muito importante em todas essas revelações. Aí passou o mês de setembro, aí eu criei coragem, cheguei pro padre, porque eu falei, eu não quero fazer sem a igreja. Porque a igreja que dá o discernimento, né? Ela é conduzida pelo Espírito Santo. Cheguei pro padre, falei pra ele, né? Só que eu não falei o que era, porque eu falei, se eu falar, ele vai falar que eu tô doido, que é coisa da minha cabeça, né? Porque ele tá cheio de igreja, que a igreja mais tem é louco, né? Uhum. Aí eu falei assim, padre, eu posso dar um aviso no final? Né? Aí na igreja, uma missa, que tinha aquela missa que era de quinta-feira, que ele fazia ali na Auxiliadora, e aí lotava a igreja, e aí ele falou, pode, eu peguei o microfone, e comecei a contar essa história. Aí eu olhei pra cara dele e falei, Deus tá pedindo essa casa. E aí eu queria que o senhor autorizasse de marcar uma reunião aqui para fundar a comunidade. E assim foi. Aí marcamos para o dia 1º de outubro. O nome do primeiro acolhido era? Rosanildo. Não, Rosenildo. Porque eu falo porque tem um diácono que chama Rosanildo, por isso que eu estou fazendo confusão, né? E ele, esse daí porque é o seguinte, porque aí nós fizemos a reunião, elegeu diretoria, fizemos um estatuto, eu fiz o estatuto, escrevi, fui lá no cartório, registrei, peguei, fui na Receita Federal, peguei um CNPJ, e olha como é que é por Deus, que hoje eu não sabia disso, não tinha mudado o Código Civil. E estava ali naquela transição, porque foi 2003 também, porque não existia organização religiosa, não tinha Tratado Brasil, Santa Sé, não tinha nada. Mas aí, quando vai registrar, eu não falei nada. Eu simplesmente peguei o estatuto, pus lá, tal, não sei o quê, registrou no cartório. Quando chega na Receita Federal que vai registrar, qual que saiu como atividade principal? Atividade religiosa. E na época eu nem parei para pensar. Atividade secundária, assistência social. E até hoje os assistentes sociais querem me matar, todo mundo quer morrer. Né? Porque nós somos uma organização religiosa, eu não sou ONG. Né? E aí, veja bem, eu queria funcionar a coisa. E eu já aluguei uma casa, que é onde a casa mãe eu aluguei. Então eu vou pagar o aluguel aqui. Na época é 500 conto por mês o aluguel. E aí eu falei, eu pago e fui um da televisão, outro da cama, outro da colchão, um fogão. E aí montamos uma casa. Né? Só que aí eu falei, eu tenho que ficar na casa pra casa funcionar. E aí eu ficava na casa. Então de manhã rezava o terço e eu ficava sozinho. E de tarde sempre ia as pessoas, o Gidim Fiora, a Dona Rosa, que já faleceu, que eram os proprietários, iam rezar conosco, a minha esposa, os amigos, Maria Parreira, o pessoal ia todo ali. E aí foi indo, o pessoal começou a ir e tal, só que não tinha ninguém acolhido, não tinha ninguém sabia, ninguém procurava, não sabia. E eu falava, e agora, o que eu faço com isso aqui e tal? E aí eu lembro que um domingo, né, do mês de outubro, do mês de fevereiro, que nós começamos a funcionar a casa em janeiro. Aí porque eu fiquei 3 meses dormindo na comunidade, sempre na minha casa. Né? E aí, inclusive, o meu filho, que era o Maurílio, e depois eu já tinha adotado o Matheus, aí eles me rabicharam de querer ir morar comigo. E foram morar os dois lá, comigo na comunidade. Nossa, aí a Kombi do Luizão pegava, a Kombi não, a van, né? No Luizão pegava eles para levar para a escola, tal, etc.
E aí, mas antes deles irem, eu fiquei sozinho, né? E aí, no domingo, foi todo mundo pra lá. Foi Marlene, Faustino, Ivani, Tereza, os filhos. Foi todo mundo lá e ficou domingo, rezou, fizeram almoço, comeram e tal. E aí, a última a ir embora foi a Tereza, que já era de noite. Devia ser umas 7h30, 8 horas da noite. Aí eu falei, bom, fechei a casa, tudo. Aí eu tinha ganhado uma antena parabólica, então eu pegava a Canção Nova. E tava tendo um sarau lá do Padre Jonas, né, cantando lá. E eu deitei no sofá, fechei a porta de vidro, que é a mesma porta até hoje. E tô lá, de repente eu vejo uma luz bater, o farol de carro no vidro. Aí eu falei, ué, será que a Tereza esqueceu alguma coisa? Apesar, eu esqueci, outro voltou pra buscar, né? E aí, mas fiquei esperando, né? Aí levantei, abri a porta, era o carro do Conselho Tutelar, né? Aí o Conselho Tutelar tava trazendo esse rapaz, né? Ele estava sem documento, todo machucado, tinha sido atendido no hospital, eles não sabiam se ele era menor de idade ou não, e acolhemos. E aí eu falei, foi o primeiro acolhido, é a primeira ficha que nós preenchemos. E aí ele entrou, mas aquilo foi uma alegria, rapaz, que eu queria gritar, pular. Aí já fui, peguei a roupa no guarda-roupa, que tava bonitinho, ninguém tinha usado nada. Peguei a toalha, sabonete, falei, ó, vai tomando banho que eu vou esquentar a janta pra você. E fui lá pro fogão esquentar comida, não sei o quê. Tinha sobrado Coca-Cola numa garrafa lá, fez aquele pratão. Aí ele acabou de tomar banho, veio, comeu, e eu ficava olhando, mas numa felicidade de ver. E ele sem entender nada, né? Por que esse cara tá rindo? Por que esse cara tá feliz? E aí, ele acabou de comer tudo e tal. Aí eu falei pra ele, você quer ver televisão? Ele falou, não, eu quero deitar, eu quero dormir. Tô cansado. Ele tinha vindo a pesca de Uberlândia. Meu Deus. Nossa. Aí eu peguei e falei, então um quarto, né? Eu levei ele lá pro quarto. Quem conhece lá sabe como é que é. Ele deitou lá e tal. Aí eu com a minha felicidade, falei, agora eu vou. Eu não vou conseguir dormir. Aí eu sentei pra ver a televisão, só que eu sentei de costa pra onde tava a porta do corredor. Aí o capeta começa a agir. Ele começa a agir, gente. Porque aí eu tava assistindo a Canção Nova ali e tal. E aí comecei a pensar. Só eu e aquele rapaz ali dentro. Eu falei, eu não conheço, nunca vi esse cara. Gente, se ele sair com a faca lá de dentro, ele vai me enfiar a faca no pescoço, eu vou morrer, vai me matar aqui. Eu tô sozinho. E aí eu não vou dormir. Eu vou ficar a noite inteira acordado. Olha quanta besteira. Mas aí depois eu acabei sendo vencido pelo cansaço. Quando foi lá pras 2 horas, eu fui pro quarto, dormi. E no outro dia acordei, ele tava o rapazinho lá, e dali a pouco já chegou mais uma doida também. E aí foi indo. Aí começou. E graças a Deus nunca mais parou. É assim que começa. E esse primeiro ficou linda. quanto tempo na Que casa? história linda. Não, aí o próprio Conselho Tutelar foi se incumbir de verificar tá. quem que era, tentar localizar. E aí realmente ele tinha problemas mentais, né? Na ocasião, ele estava com acho que 17 para 18 anos, ele ainda era menor de idade. E a gente nem poderia ter acolhido, mas tá sem documento, né? Aí, o que aconteceu? Hoje não. Aí mas na localizamos a família veio buscá-lo, né? A família estava procurando. Tá desesperada procurando, porque realmente ele tinha problema mental. E a família veio e levou de volta para Uberlândia. Mas ele passou depois, uns 10 anos depois, ele passou de novo aqui. Mas aí ele ficou só 2 dias, mas ele é maior de idade e tal. Ficou e foi embora sozinho, não teve problema. Mas é assim, Olha né? só. Fazer o quê? Que história linda.